Paz do Senhor a todos. Me chamo Samuel Araújo, coordenador do grupo de louvor da Igreja Batista de Pior, e estou aqui para gravar mais uma devocional para a nossa igreja, né? Então, o tema que o nosso pastor propôs para esse mês é o seguinte: quando a igreja ouve a voz de Deus. A divisa está em João 8:47, que diz o seguinte: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, dentro desse tema, podemos dizer que quando a igreja ouve a voz de Deus, ela obedece e ela se doa. Em Gênesis, no capítulo 6, os versículos 13, 14 e 17, diz o seguinte: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra expirará. Então Deus fala com Noé, e podemos ver a obediência de Noé. Deus fala a Noé e manda ele construir uma arca conforme suas orientações. Então, nós temos que, para obedecer, temos que ter fé de que Deus se responsabiliza pela sua palavra. Naquela época, muitos zombaram de Noé, pois ali não chovia, naquela região onde ele morava não chovia. Noé, ele não se apegou às dificuldades, que foram muitas, né, para ele construir a arca. A falta de mão de obra, ferramentas, o tamanho do projeto em si, que era muito grande. Então, ele esqueceu de tudo isso aí e olhou para a voz de Deus. Ele obedeceu e quis cumprir o que Deus tinha mandado. Noé trabalhou por muitos anos para poder construir aquela arca, né? Hoje em dia nós vemos que para construir um navio leva um certo tempo. Imagina naquela época, sem a tecnologia, sem as ferramentas adequadas, ele tendo que fabricar uma ferramenta para poder construir. Então ele persistiu, né, em cumprir, em obedecer o que Deus havia determinado. Ele ignorou as críticas e seguiu firme no propósito de Deus por todo esse período, né, aguentando as zombarias, as chacotas do pessoal. Então ele seguiu em frente. Aí o que acontece quando nós obedecemos a Deus? Depois da obediência de Noé, quando veio o dilúvio, então toda a sua família foi salva, né? Porque eles entraram na arca, e quando veio o dilúvio, todas as outras pessoas morreram, e a família de Noé foi salva devido à obediência dele. E também Deus concedeu a sua bênção, que se encontra em Gênesis 9 e o versículo 1, que diz o seguinte: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Temos outro
exemplo de obediência naquela passagem que fala sobre a pesca maravilhosa, que se encontra em Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 11. É uma passagem que Jesus estava exercendo seu ministério naquela região ali da Galileia, né? Em Amós 8 e 11 diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então as palavras que Jesus proferiam eram palavras que transformavam as pessoas. Eram as palavras que edificavam, palavras que alimentavam a alma das pessoas. Quem chegava triste saía alegre, quem chegava desanimado voltava animado, quem chegava abatido era rejuvenescido, quem chegava doente era curado. Então, nós temos que, através da fé, que fala lá em Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, naquela passagem sobre a pesca, os discípulos passaram a noite todinha tentando pescar, né? Pedro, Tiago e João e outros pescadores haviam trabalhado durante toda a noite. Lançaram as redes e não haviam apanhado nada. Então, eles trabalhavam da pesca, que era o seu ganha-pão, né? O sustento de suas famílias dependia do seu trabalho. A maior frustração de um pescador é não pegar nada. Os discípulos puxaram a rede e não veio nada. Naquele lugar, o horário mais adequado para a pescaria era justamente de noite. As redes só traziam galhos de árvore e planta e nada de peixe. Jogaram a rede uma vez, duas vezes, três vezes e nada, né? Cada jogada de rede e recolhimento leva um certo tempo, porque eles vão com o barco lançando a rede, aí depois passam recolhendo, e isso demora, e eles fizeram isso por 3 vezes, né? Então os discípulos já tinham tido uma péssima noite, né? Porque tentaram e não conseguiram pescar nada. As preocupações que os discípulos estavam pelo fracasso da pescaria era enorme. A preocupação com o ganha-pão, com a vida material, vinha em suas mentes. E isso acontece com qualquer um de nós, né? Ficamos preocupados quando não conseguimos os nossos objetivos. No versículo 4, diz o seguinte: e quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Então, quando Jesus manda eles lançarem a rede, manda ir para o alto mar e lançar novamente as redes. Então, nesse momento, Jesus já estava sabendo da frustração deles, né, por terem passado a noite tentando pescar e não conseguindo. Jesus estava ciente disso aí tudinho. Jesus não havia esquecido as suas necessidades. Jesus, ele nunca se esquece das nossas necessidades. Ele sempre está sabendo de tudo aquilo que precisamos. Jesus, ele tem o controle total
sobre a natureza e toda a sua criação, né? O que os especialistas em pesca não haviam conseguido, Jesus conseguiria, né? Aqueles 3 pescadores, eles não conseguiram. Por quê? Tem coisas que só Jesus é quem consegue fazer, só Ele faz. Em Lucas 1,37 diz o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Quando Jesus falou com Simão para lançar as redes para pescar, Pedro lhe disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, né? Ele foi dar a justificativa de dar o relatório da sua derrota, né? Mas só que quem está com Jesus e obedece à voz de Deus, o quadro começa a mudar, né? Aí Pedro disse a Jesus: por que mandas, lançarei a rede. Então Pedro, em obediência à voz do mestre, se prontificou a lançar a rede. Aí Pedro estava dizendo: vou te obedecer, eu vou confiar em ti. A partir do momento que nós obedecemos, que nós confiamos, tudo em nossas vidas começa a mudar. Obedecer é melhor do que sacrificar, né? Então, quando você obedece a Deus, a bênção é derramada, né? Quando temos esse sentimento de obediência, Deus se agrada e através dessa obediência nós atraímos a bênção do Senhor para nossas vidas. A obediência à palavra de Deus leva o crente à vitória, né? No versículo 6 diz o seguinte: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e se rompiam-lhe as redes, né? A bênção foi tão grande, a pesca foi tão maravilhosa, que as redes não estavam podendo comportar a quantidade de peixes. No versículo 7 diz o seguinte: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eles não conseguiram levar sozinhos os peixes, tiveram que pedir ajuda. Quando Deus derrama as bênçãos dele sobre nossas vidas, ele derrama com abundância, com fartura. A bênção foi tão grande que não cabia em um barco só, né? Precisaram de um segundo barco e mesmo assim encheram tanto de peixe que quase afundou. A bênção de Deus é abundante. Quando Deus opera o milagre, é para sobejar, sobra, né? Nós podemos ver na multiplicação dos pães, sobrou vários cestos de pães, né? Sempre que Deus ele faz um milagre, é para sobrar, porque ele dá com abundância, né? A lição que fica para cada um de nós é o seguinte: que não devemos desistir, né? Quando as situações forem adversas, as situações que nós quisermos desistir, nós devemos confiar em Deus, né?
e lançar a rede novamente. Quando a dificuldade vier, devemos lançar novamente a rede, porque a confiança e a obediência em Deus fará toda a diferença, atrairá as bênçãos sobre a nossa vida, né? Devemos crer na palavra de Jesus, porque através da leitura da palavra e da nossa fé, nós podemos, com Deus, superar todos os obstáculos da vida, né? Nunca devemos desistir, porque Jesus, Ele não desistiu de nenhum de nós. Devemos crer, o milagre vai acontecer, né? Então, essa é a minha pequena meditação desses trechos da palavra de Deus. Espero que cada um de vocês possam meditar no que foi falado aqui e que possamos seguir em frente, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a voz de Deus, não é? Porque quando a igreja ouve a voz de Deus, Deus se manifesta a favor de cada um de nós. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Paz, querido, eu sou Asuero Soares, pastor da Igreja Batista de GPO, Recife, Pernambuco. Nós estamos na Rua Arealva, número 48, em TGPO. E gostaria de convidar você a estar sempre conosco nas terças-feiras, às 19 horas, quinta às 19 horas, domingo pela manhã às 9 horas e domingo à noite, 18 horas. Vai lá, então, faz tua inscrição lá, então, na nossa plataforma, lá no YouTube, nós estamos também no Facebook. Será um prazer ter você conosco, nos abençoando, para que mais pessoas possam ser abençoadas através da palavra de Deus. Então, conto com você, ok? Vai lá, você vai lá na nossa plataforma, na Igreja Batista de TGPO, faz a tua inscrição lá, dá o teu likezinho lá, nos ajuda a propagar a palavra do Senhor. Conto com você. Forte abraço, Deus te abençoe.